Queridos, a paz do Senhor. Amém. Gente, mais uma vez nós estamos aqui. Somos gratos ao Senhor pela honra, pela misericórdia, pelo cuidado. Agradeço a Deus em primeiro lugar, a recepção desta igreja, pastor Luiz, a todo o corpo de obreiros, pela honra de nos ceder o altar, aos obreiros que estão aqui, e rever a amada igreja, né? Nós vamos ficar mal acostumados, né, pastor Luiz? Né? Vamos ficar com saudades aqui de vocês. É bom estar aqui com vocês nesses dias, nessa terça-feira, saudando a todos vocês e ministrando a palavra. Amém? Quero também celebrar a Deus, agradecer pela vida da nossa pastora Sandra, que está aniversariando hoje. Que o Senhor te abençoe, né? Que o Senhor receba a nossa gratidão e a nossa celebração pela sua vida. Que Deus te honre cada vez mais. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia em Salmo 51, versículo 10. Hoje nós vamos falar sobre a restauração pelo perdão, a graça do perdão. Eu quero compartilhar um pouquinho, como nós já viemos trazendo a palavra desde a terça-feira passada, de uma maneira mais expositiva, para que o Senhor fale ao teu coração através deste tema. Amém? Amém, queridos? Salmo 51, versículo 10. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Amém. Diz assim o texto: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Você pode ler comigo? Cria em mim, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Você pode dizer novamente e bradar para o céu escutar: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só a parte A. Você pode dizer comigo? Cria. Amém. Você está disposto a ter esse coração puro? Você está disposto a perdoar? Você está disposto a pedir perdão? Amém. Sentados mesmo no teu lugar, eu quero explanar com você vários textos. Quero falar um pouquinho sobre o perdão. Queridos, o perdão vem da palavra latim, a origem, a etimologia da palavra vem do latim, que quer dizer perdonare, doar. Doar ao outro o direito de eu me ofender. Doar ao outro o direito da ofensa que eu tinha por um ato que ele me fez, por algo que ele me fez, ou por uma ofensa que ele me causou de maneira profunda. Já no hebraico nós vamos ver que a palavra perdão, ela vem de cobrir, levantar e expiar, ou seja, cancelar, anular a culpa que alguém tinha, a dívida que alguém tinha, que era o direito de colocar sobre ele aquela dúvida, que era uma dívida para ele levar sobre as costas. E no latim vem expiar, no hebraico, expiar, tirar a culpa de si ou do outro. Então o ato de perdoar no dicionário Aurélio quer dizer, vem da origem do hebraico também, liberar a culpa de alguém, anular a culpa dele, ou anular a culpa de si mesmo e a sua dívida. O ato de perdoar é o ato de liberar alguém de uma ofensa que lhe causou, seja a mais profunda ou seja a mais grave. E eu quero dizer para você que perdão é algo que vem da graça. Perdão é um mandamento, é uma obediência. Perdão não é simplesmente escolha, como alguns vêm dizer, uma decisão. À luz da palavra, perdão é um mandamento. E o perdão só se dá através da graça. Só perdoa genuinamente quem conhece a Bíblia, quem conhece a palavra, quem foi convertido. Sem a conversão não existe perdão. O perdão ele se dá de âmbito espiritual, mental, relacional e sentimental. Ele parte a partir de uma mente, de uma visão que eu tenho, de uma conversão, de uma novidade de vida.
ele parte a partir de um relacionamento que eu tenho com Deus. Então só entende de maneira profunda e só tem como liberar o perdão genuíno, pleno, para te trazer paz àqueles que são salvos em Cristo Jesus. Perdão não é uma escolha, perdão é um mandamento. Perdão parte por um princípio primeiro espiritual, porque é uma obediência. Então é impossível você viver, você experimentar o perdão, se você não tem um encontro verdadeiro com Deus. Se você não tem um encontro com a cruz. Se você não conhece verdadeiramente o evangelho puro e genuíno. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre perdão. Alguns versículos que eu separei, vai dizer o seguinte. Mateus capítulo 5, 23 e 24. Assim sendo, quando você trouxer a sua oferta ao altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar o teu sacrifício e a tua oferta, e primeiro vá reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Efésios capítulo 4, 32 vai dizer o seguinte: sedes uns para com os outros bons e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Porque se você perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se você não perdoar aos homens as suas ofensas, Deus não te perdoará. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Colossenses 3 e 13 vai dizer o seguinte: suportem-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa um contra o outro, perdoem, assim como Cristo vos perdoou. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26 vai dizer o seguinte: e quando vocês estiverem orando, e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não vos perdoará. Mateus capítulo 18, 21 e 22 diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu tenho que lhe perdoar? Até 7? Jesus lhe disse: eu te digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Mateus capítulo 6, versículo 8 vai dizer: perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Lucas capítulo 17, versículo 3, a parte B e o versículo 4. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier até a ti, dizendo: eu estou arrependido, perdoe-o. O que nós observamos nesses versículos que nós lemos sobre perdão? 90% deles são enfáticos em nos dizer: se alguém te ofendeu, se alguém te feriu, ou se você tiver algo contra o teu irmão, perdoa, assim como Cristo te perdoou. Perdoa para que o Pai também vos perdoe. Eu entendo que o perdão, ele vai passar pela conversão genuína. O perdão tem que passar pelo perdão em Cristo Jesus. A Bíblia é enfática em me dizer que eu só consigo liberar o perdão quando eu entendo qual que é o perdão de Deus para comigo. Quando a Bíblia me aponta: perdoem para que o Pai que estás no céu te perdoe, eu preciso de entender que perdão é esse. Eu preciso de entender e passar por essa conversão. Eu preciso de entender que a culpa que estava sobre mim, que ninguém nasce bom. Ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa história, falar sobre perdão vai remeter o seguinte: ninguém pode colocar o assunto de perdão de lado. Todos nós, diante da nossa vida, ao longo da vida, em algum momento da vida, nós vamos ter que passar por esse assunto do perdão e deparar com a falta de perdão, ou pedir o perdão, ou perdoar. Ao longo da nossa vida, nós vamos ferir pessoas e as pessoas vão nos ferir. Nós já fomos feridos, nós já ferimos.
às vezes de maneira intencional, de maneira proposital. Certo é que sempre a relação interpessoal fora de mim, sempre vai trazer esses poréns. Ou nós vamos ser feridos, ou nós vamos ferir alguém. Isso vai ser uma questão intrapessoal comigo mesmo, ou uma questão com alguém. Ao longo da nossa vida nós vamos ter que deparar com isso. Quando nós paramos com essas histórias familiares, questões, assuntos, situações que vão provocar em nós feridas, palavras, atitudes, comportamentos, negações. Nós falamos semana passada sobre essas feridas. Esses comportamentos vão gerar em mim feridas. Isso vai minar, vai crescer, vai gerar um pus na minha alma. E nós vamos deparar com isso ao longo da nossa vida o tempo inteiro. E nós só vamos aprender a sarar e a liberar isso quando nós verdadeiramente encontrarmos com Cristo. Quando nós nos posicionarmos para que o Senhor crie em nós um coração puro. Para que Ele nos dê um coração igual ao dele. Para que a gente entenda os processos de perdão. Então eu digo para você que é impossível você falar e viver e praticar o perdão se você desconhece verdadeiramente a Cristo. Jesus contou certa vez uma parábola que ele disse que havia um rei que tinha um súdito que o devia um valor impagável e absurdo. E ele perdoou essa dívida. Esse súdito teria que trabalhar mais ou menos 300 e poucos mil anos para conseguir pagar essa dívida. E o rei o liberou da dívida. Logo em seguida, esse súdito que foi liberado da dívida encontra um outro que o está devendo e ele não quer perdoar. O rei, ao descobrir, o condena. Assim é aplicado a nós. Ninguém aqui nasceu bom. Por mais que você se ache que é bom, que você só faça coisas boas. Jane, mas eu não faço nada que vai machucar ou ferir ou condenar. Mas a nossa natureza é contaminada. Nós já nascemos, como o salmista diz, em pecado concebeu a minha mãe. Não há nada de bom do nosso coração. A nossa natureza é inclinada e apaixonada pelo mal. O nosso livre-arbítrio é completamente apaixonado pelo mal. Nós vamos precisar de passar pelo processo do perdão de Deus. Reconhecer e entender que em mim não há nada bom. E que só existe uma salvação que vem dEle. E que Ele pode me salvar. E que na cruz Ele tomou sobre si as nossas culpas. As nossas enfermidades. Os nossos pecados. Que a culpa foi lançada nele. E que Ele criou um plano. Porque o pecado que Adão criou, abriu uma ponte no mundo e nós somos contaminados. Mas o próprio Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para sarar a nossa natureza pecaminosa, para sarar os nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida impagável, uma dívida absurda, e veio Cristo na cruz e diz: eu pago essa dívida, eu derramo meu sangue para pagar essa dívida, para te salvar, para te redimir. A culpa está sobre mim, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pratica de maldade está sobre mim. E porque você foi perdoado, como diz a parábola, perdoe também. Porque para você a dívida era impagável. Então como que você não vai perdoar um irmão? Como que você não vai perdoar uma ofensa? Eu entendo que é difícil. Dependendo do nível de ferida, de situações, de acontecimentos, alguém vai dizer que é praticamente impossível. Então o perdão, ele tem que contar com a ajuda de Deus. Porque tem situações que aos olhos humanos é impossível a gente liberar perdão. É impossível a gente perdoar. É por isso que eu digo que perdão é algo da graça. Não é algo que pode nascer de você mesmo. Não é algo que pode ser pelas suas forças, pela sua natureza. Não é algo que você possa fazer. É graça. É graça. Tem que passar pelo relacionamento com Deus. Tem que passar pela conversão. Alguém está entendendo? Deixa eu dizer para você. Eu não sei como que você entrou aqui. Qual é o nível de ferida que está dentro de você. Mas a graça te libera esse favor. A graça te libera esse dom de perdoar. Só Cristo pode fazer isso. Posso revelar uma coisa para vocês aqui nesse altar ministrando. O Senhor me faz sentir dores tão profundas de alguém que foi ferido. Mas ao mesmo tempo o Espírito me acalenta e diz: eu vou fazer. Eu posso fazer.
Oh Senhor, nos dá um coração puro. Senhor, nos dá um coração igual ao teu, porque de nós mesmos nós não vamos liberar perdão. É tanta dor, é tanto sofrimento, não é? Perdão passa pelas questões subjetivas e objetivas. As objetivas é quando você está vendo ali o ato, quando alguém está te falando, quando alguém cometeu com você, quando é uma injustiça. Depois que passa, começa algo subjetivo lá dentro da gente. É como uma ferida, essas feridas mesmo físicas, sabe? Quando é uma ferida grande que ela vai ali minando, ela vai inflamando. Quando alguém tem uma farpa enfiada e aquilo vai criando um pus em volta. Assim é a falta de perdão. A falta de perdão é uma ferida com uma farpa lá dentro e vai minando um pus em volta e aquilo vai latejando, as memórias vêm, vira e mexe a gente está lembrando, a gente está ressentindo e aquilo vem, o pus vem aumentando e aquela ferida vai ficando ali e aquela farpa está ali latejando. É necessário passar pela cruz e liberar e dizer: Senhor, assim como na semana passada nós fizemos essa oração, reconheça que tem uma ferida. Reconheceu que tem a ferida? Qual é o problema que causou ela? Agora o terceiro passo é entregar na mão de Deus e dizer: tira a farpa. Vai doer. Vai ter que mexer com lembranças. Vai ter que mexer com o passado. Mas Ele é aquele que tira a farpa. E o Espírito Santo vem, te abraça e joga um álcool, um anti-inflamatório para essa ferida começar a fechar. Talvez hoje não seja o dia que você vai sair daqui completamente sarado, talvez de uma falta de perdão, ou de algo que alguém te fez, ou de uma posição para você pedir perdão para algo que você fez para alguém. Mas é o processo, é o início que Deus vai começar a tirar as ferpas que estão no teu coração e feridas serão fechadas. Você está disposto? Amém? Amém? Então deixa eu dizer para você uma coisa. Perdão é uma decisão espiritual, um mandamento. Perdão é uma obediência. E perdão é fruto da graça. Romanos capítulo 8 e 26 vai dizer o seguinte: é Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Talvez você entrou aqui e vai dizer assim: Jane, é impossível eu perdoar alguém que me violentou. É impossível eu perdoar alguém que me traiu, que me ofendeu, que me prejudicou. Alguém talvez que tirou a vida de um ente querido. A Bíblia diz que é Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo que está aqui, Ele te auxilia onde você não pode, onde você não consegue. Então recebe essa graça. Abra o teu coração para que o Espírito Santo te ajude nesse processo de liberar perdão. Amém? Amém? A boa notícia é que há remédio para suas feridas. Não há ferida que é impossível para Deus. Seja qual for o nível da tua ferida, a notícia é que tem cura para sua ferida. Tem jeito para o seu ressentimento. Quando nós falamos sobre algo que alguém nos fez, quando nós falamos sobre feridas que a gente lembra, então a gente vai gerar um sentimento contra aquele ofensor. Alguém te fez alguma coisa e os sentimentos que você tem para com ele é mágoa, e é o que nós chamamos de ressentimento. Eu entendo que então 3 coisas podem permear o teu coração: ressentimento, mágoa e rancor. O ressentimento é o ato de se ressentir, sentir de novo aquela sensação, sentir de novo algo dentro do teu coração para com aquela pessoa, e você lembra e sente, lembra e sente, lembra e sente. Então por isso que nós chamamos de ressentimentos. E é um sentimento negativo em relação àquela pessoa. É um sentimento de profunda tristeza, de profunda ferida. E é uma ferida tão significativa que a Bíblia vai dizer que até a calúnia, que é uma espécie de ferida, de ofensa, ela chega a doer os ossos. Então o ressentimento é o ato de sentir de novo, de pensar de novo e permitir-se sentir. A mágoa, a origem da palavra vem de mancha, vem de mácula. O coração está manchado, tem uma marca. Alguém passou e deixou uma marca ali. Uma ferida. Literalmente é uma mancha de ferida. E o rancor é uma aversão profunda. Algumas versões de dicionário vai dizer que é um
um ódio profundo contra alguém não expresso. Muitas vezes é aquela coisa que você não fala, que você não coloca para fora, mas o rancor é quando é silencioso, está ali profundamente, você não expressa, você só vai sentindo. É um desejo de evitar aquela pessoa. Ao mesmo tempo você quer limitar aquela pessoa. Ao mesmo tempo você quer também destruir aquela pessoa. Você quer vingar daquela pessoa. A falta de perdão, ela gira em torno desses sentimentos: ressentimento, mágoa, rancor. Ressentimento, mágoa e rancor. Esses sentimentos podem habitar dentro de você, não porque alguém fez alguma coisa contra você. Você pode sentir isso porque alguém fez alguma coisa contra o seu filho, contra o seu marido, contra a sua esposa, contra um amigo, contra um companheiro. Muitas vezes a gente lida com pessoas que trazem um ressentimento tão profundo e uma falta de perdão, porque não foi feito algo diretamente com ele ou com ela, mas é porque foi feito com o filho, com o pai, com a mãe, com o amigo. E muitas vezes esse sentimento que esse terceiro vai gerar impede uma reconciliação e um perdão. Provérbios capítulo 17, 9 vai dizer o seguinte: aquele que releva a transgressão busca a amizade, mas aquele que lembra e renova a questão o tempo inteiro separa grandes amigos. Então também é um ato nocivo tanto para você quanto para o outro. E muitas vezes nós somos acometidos por uma falta de perdão, por uma mágoa, por um ressentimento, por um rancor, não porque fizeram com a gente, mas porque a gente ficou sabendo que fez com o outro, que a gente gosta do outro, e isso vai aumentando. Isso vai crescendo em mim e liberando uma legalidade dentro de mim para uma ferida inflamar. Eu quero dizer para você que quando nós passamos pela cruz, quando nós passamos pelo Evangelho, quando nós passamos pela graça, eu consigo entender isso de uma maneira tão clara. E eu quero dizer para você que entrou aqui talvez com um fardo de um ressentimento, de um rancor, de uma amargura, que você lembra que ainda dói, dá aquela dor lá no fundinho da alma. O tempo pode ter passado, mas ainda dói, ainda te prejudica. As lembranças ainda fazem com que você sinta algum tipo de sentimento, um bloqueio, faz com que você evite alguém, ou se você não tem contato com esse alguém, ainda assim esse sentimento te sufoca. A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e todas as nossas feridas. As nossas iniquidades, as nossas transgressões Ele levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Eu te convido que enquanto eu ministro aqui, você ore em espírito aí no seu lugar. E comece a tirar esse fardo e dizer: Senhor, hoje eu quero ser liberto disso. Carregue sobre si. Leva sobre si essa dor. Leva sobre si essa enfermidade. Hoje eu profetizo que tem alguém que vai sair daqui aliviado, sarado. Amém? Quando nós entendemos que o perdão, ele passa por um encontro verdadeiro com Deus, por um mandamento, uma obediência, então ele vai fazer com que eu olhe para mim mesmo, gere em mim arrependimentos. O perdão vai iniciar então com um processo. Perdão não é da noite para o dia, perdão é um processo. Isso vai de pessoa para pessoa, de ferida para ferida, de nível para nível. E Deus não tem a gente não pode colocar Deus numa caixinha e padronizar a maneira que Ele vai trabalhar, que Ele vai curar. Nós falamos sobre aqui semana passada que nós não podemos limitar as multiformas de Deus trabalhar. Muitas vezes para algum vai ser um processo mais rápido, para o outro vai ser um processo mais demorado. Mas isso vai gerar uma maturidade, um aprendizado. Isso vai gerar cicatriz, ferida bem cicatrizada e fechada. Quando eu passo pela cruz, eu vou passar pelo processo do arrependimento. E aí eu vou deparar com uma cura primeiro na minha área emocional. Nós falamos semana passada que não existe processo de santificação sem saúde emocional. Não existe sanidade emocional sem a santificação, e santificação sem sanidade emocional.
Então a primeira coisa que a cruz vai fazer dentro de mim, dentro de você, é fazer com que eu olhe para mim, olhe para as minhas mazelas, olhe para as minhas feridas, olhe para a minha conduta. O evangelho não vai fazer com que eu compare se o irmão está, se o irmão não está, se ele perdoou, se ele não perdoou, como que ele está vestido, se ele veio, se ele não veio, se ele é alto, se ele é baixo, o que ele falou, o que ele deixou de falar. Primeiro a cruz pede para você, é para você. A cruz te trata de maneira individual, como só você existisse naquele momento. É você, é um encontro pessoal. Sendo assim, você vai passar por um processo que a gente chama de arrependimento. Sendo um arrependimento verdadeiro e genuíno, vai provocar em você a primeira cura. Porque uma das primeiras coisas que o evangelho vai fazer comigo e com você é perdão. Um dos primeiros contatos que eu vou ter quando eu compreendo o que é a cruz, o que é o evangelho, quando eu inicio uma caminhada de um relacionamento genuíno com Deus, eu vou entender o que é perdão. É inevitável. Todo cristão genuíno vai entender sobre perdão de maneira clara. Isso vai gerar um arrependimento profundo e genuíno, e esse arrependimento vai trazer uma mudança, que é metanoia, transformação. Isso vai gerar, o que eu falo, uma das primeiras curas. A primeira cura acontece no âmbito espiritual. As feridas espirituais, elas são saradas na conversão. E o segundo processo de cura se dá no âmbito emocional. O Senhor começa a sarar as feridas emocionais, e a primeira coisa é o auto-perdão. Quando eu falo sobre auto-perdão, quando a gente fala, né, parece que a gente está atribuindo a outras religiões e outras filosofias. Mas a primeira coisa que a cruz vai fazer, junto com o processo de ferida espiritual sendo fechada, junto com o processo de conversão, é o auto-perdão. Você vai olhar para você vai começar a se aceitar, a se valorizar. Você vai começar a entender que você é filha e filho. O perdão de Deus vai gerar em você uma identidade, uma relação nutrida, de dentro para fora. Você vai saber quem você é em Deus. Você vai começar a se aceitar. Você vai começar a aceitar a sua cor do seu cabelo, da sua pele. Você vai começar a superar questões de sua existência. Complexos de inferioridade, crises existenciais, elas vão começar a ser elaboradas de uma maneira mais assertiva, porque o perdão de Deus vai gerar em mim um auto-perdão. Primeiro eu vou olhar para mim, deixa eu perdoar aquilo que eu cometi com alguém, deixa eu perdoar a minha existência, deixa eu perdoar os meus complexos e os meus traumas, deixa eu me liberar disso. Então o processo do perdão vai passar primeiro pelo auto-perdão. Você vai entender quem você é nele. Você vai começar a aceitar a sua existência, o seu chamado, a sua realidade, sem comparações. A identidade dentro de você vai começar a ser germinada. O Senhor vai olhar para você e vai dizer: eu sei quem você é, e você vai saber quem você é. Você é o meu filho. O relacionamento com Deus vai gerar um auto-perdão imenso, tão profundo. Um dos últimos tópicos que nós falamos aqui na semana passada foi que não existe uma cura completa e plena e assertiva da saúde emocional, mesmo que você busque uma ajuda terapêutica. A ajuda tem que se dar no plano humano e também no plano espiritual. Alguns processos de perdão é necessário ajuda no plano humano, porque muitas vezes o Senhor vai permitir que você passe por esse processo de um auxílio, de uma mentoria, de uma orientação espiritual humana, de uma orientação espiritual terapêutica, que não deixa de ser espiritual, para que você elabore feridas dentro de você e comece a fechar. Mas quando eu entendo quem eu sou em Deus, automaticamente, vamos dizer que quase 90% das feridas são saradas. Porque o Senhor te dá uma identidade, Ele te dá o propósito e Ele te aponta um destino. E quem está em Deus não tem tempo para ressentimentos. Quem está trabalhando nele, no propósito, não tem tempo para ressentimentos. Quem sabe para onde vai não tem tempo para guardar rancor, mágoa e ressentimento. Então restaure o seu relacionamento com Deus. Peça ao Espírito Santo que renove em você a sede da salvação. Peça ao Espírito Santo que renove em você a sede da presença dEle, do amor dEle, a sede de estar com Ele.
Se aproxime. Quanto mais longe, distante de Deus, mais eu vou achar que eu sou boa, mais eu vou achar que eu não machuco ninguém, mas mais o nível de ferida em mim pode aumentar. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais as minhas feridas são saradas, mais eu sou dependente dEle. Quanto mais eu me aproximo dEle, mais a minha identidade é nutrida, eu sei quem eu sou nele, mais eu tenho foco, mais o meu alvo é o reino, mais o meu alvo é o céu. Aproxime-se de Deus. Desfrute do perdão e do amor dEle. Não existe ninguém tão bom aqui o suficiente que não dependa do perdão e do amor dEle. Uma vez aconteceu isso comigo. A gente que nasce na igreja, né, nasce como filhos de obreiro, a gente acha que nós nascemos na igreja, não tem pecado não. Pecado é quem matou, roubou, quem prostituiu, quem adulterou. Até o ponto que o Senhor, na esquina, prepara um processo para a gente ter um encontro pessoal com Ele. Para a gente entender que mesmo sendo gerado em berço cristão, não há nada de bom em mim. Eu preciso do amor e da conversão. Eu preciso de arrepender. O Senhor vai permitir fraquezas e tropeços para a gente olhar para dentro da gente e dizer: você não é boa, você não é bom, você é dependente. Relacionamento com Deus restaurado. Identidade revelada. Auto-perdão liberado. Auto-perdão é identidade. Saber quem você é, para onde você vai, o que você veio fazer. E de onde você veio, quem você é em Cristo. Isso é saúde emocional e espiritual. Amém? Deixa eu fazer uma figuração aqui para você. Faz favor. Está aqui o nosso amado irmão, pastor. Qual é o seu nome? Pastor Cleudo. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não é isso? Quem que está conclamando primeiro? A convocação é da igreja. É do homem. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu estou aqui representando Deus. Pastor Cleiton está aqui. Chegai-vos a Deus. Se aproxime. E Ele se chegará a vós. Quando eu me achego, o Senhor se achega. Quando o Senhor se achega, a primeira coisa que Ele vai fazer é gerar em mim uma identidade. A primeira coisa que a relação com Deus e a conversão vai fazer é: você sabe quem você é a partir do perdão. Relacionamento com Deus restaurado. Licença para me pegar na tua mão aqui como irmã em Cristo. Relacionamento com Deus restaurado. Deus vai olhar para o irmão Cleiton e vai dizer: você é o meu filho amado. Eu vou dizer quem você é. A relação com Deus vai revelar uma identidade dentro. Você vai saber quem você é. Você não foi gerado e você não é absolutamente uma paternidade, uma maternidade biológica. Você tem que entender que eu sou o teu pai e a minha graça te basta. Os seus genitores que estão aqui foram apenas emprestados para você. Foi uma permissão que Deus deu para você ter uma família biológica na terra. Foi o meio que Deus te usou para você ser um ser humano aqui na terra. Mas eu sou o teu pai. A tua origem partiu de mim. E eu vou te dizer quem você é. Você é o meu filho. Não é isso que eu disse aqui na semana passada? Só um momentinho, segura. Nós ficamos perseguindo um tal de um propósito, né? Propósito que alguém prega, alguém canta, alguém ora, alguém fala e a gente eu tenho que viver um tal de propósito, eu tenho que viver um tal de propósito. Muitas vezes a gente não se auto-perdoa, a gente fica sem rumo. Muitas pessoas com crises existenciais chegam ao suicídio. Não suportam porque tem culpa exacerbada no peito. Culpa porque não faz nada de bom. Culpa porque não tem um dom e uma habilidade. Culpa porque não exercita algo. Culpa porque ouviu dizer que você nasceu, você não era para ter nascido, você é um peso, você não vai dar em nada. E vai gerando essa culpa dentro. Porque não entende quem é em Deus. E essa ausência de identidade é característica de um processo de ausência de um auto-perdão também. Mas quando eu me achego a Deus, o Senhor vai sarar. E eu começo a me perdoar a partir de uma identidade. Eu sei quem eu sou filha. Este é o maior propósito.
Deus não está interessado com o que você vai fazer, com o que você vai ter, com o que alguém vai dizer, o que você vai fazer ou apontar. Primeiro Ele quer que você entenda de maneira soberana e primária quem você é nele. O maior propósito de todos: eu sou filha, eu sou filho. Relacionamento com Deus restaurado, identidade revelada. Identidade revelada, Deus vai colocar na mão do pastor Creuton. Você vai fazer. Isso é o que você vai fazer. Preste atenção. Sem o processo de perdão de Cristo, sem o processo do auto perdão, eu não vou entender quem eu sou. Se eu não souber quem eu sou, eu não vou saber o que eu vou fazer. O propósito só pode me ser concedido e eu posso exercitar ele de maneira clara. Eu posso cumprir ele de maneira clara na terra quando eu sei quem eu sou em Deus. Quando eu tenho um processo de identidade. Quando eu passo pelo processo do auto perdão. Aí eu estou apto a receber nas minhas mãos o propósito. Mas o propósito maior é eu entender que eu sou filha e filho. O propósito das minhas mãos é um propósito secundário, mas o maior é saber quem eu sou nele. Sabendo quem eu sou nele, Ele vai dar o que eu devo fazer. Maturidade. A Bíblia vai dizer que a herança não pode ser entregue na mão de alguém que é imaturo. Eu só posso exercer e viver um propósito a partir de uma relação com Deus, de uma identidade, de um auto perdão. Relacionamento com Deus restaurado. Identidade revelada. Propósito concedido. Propósito concedido, Deus vai dizer: aquele é o caminho, vá. Então eu só posso ir para algum lugar. Eu só sei para onde eu vou. O meu destino só me é claro quando eu relaciono com Deus, eu ganho identidade, eu passo pelo processo do auto perdão, e aí eu tenho nas mãos o que eu vou fazer, aí sim eu posso ir. E nós praticamos isso muitas vezes de maneira inversa, né, pastor Gil? A gente vai, a gente faz para a gente ser, e aí a culpa fica lá do mesmo jeito. Aí a gente tem que lidar muitas vezes com cristãos, com crises existenciais profundas, sem saber o que fazer ou para onde vão, que não perseveram, ok? Porque a maior marca de um cristão é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas eu só posso perseverar com aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer quando eu sei quem eu sou nele. E aí eu vou, o destino me é apontado. A perseverança com um propósito, pode vir. A perseverança, ela é ganha quando eu sei o que eu vou fazer, mas eu sei que eu relaciono com Deus. Então nada me detém. Nenhuma ofensa, nem ausência de sol, nem de chuva, nem falta de dinheiro. Alguém pode me caluniar, alguém pode me ofender. Eu continuo indo para o meu destino com um propósito na minha mão, porque eu sei quem eu sou nele. Já foi me liberado o perdão. O alto perdão já está em mim, nutrido por uma identidade nele. Obrigado, querido. Porque se você não passar pelo processo de perdão divino e auto perdão, tudo aquilo que vier na tua mão você vai abandonar quando alguém te ferir. Você vai largar quando alguém te atacar e te caluniar. Você vai largar quando alguém te abandonar. Por isso que perdão é graça, só vai liberar e entender quem passou por isso. Perdão é processo. Para a gente caminhar aqui para as conclusões. Perdão de Deus é o primeiro processo. Quer aprender a perdoar? Relacione com Deus de maneira tão íntima e profunda. Eu dei as dicas aqui na semana passada, né? Compre livros, leia sobre Deus. Invista nas versões da Bíblia. Fale com Ele. Relacione com Deus de uma maneira íntima como você nunca relacionou na sua vida. Você vai passar pelo processo do auto perdão, depois de você entender o perdão divino. É algo espiritual, é algo surreal. Depois que você passar por esses processos, você vai reconhecer e você vai arrepender. Vai ficar muito mais fácil você entender e você perdoar alguém. Eu falo que é impossível, isso está no topo da lista, é impossível você conseguir perdoar. Jane, eu consigo perdoar. Ah, parece que fulano não conhece a Cristo e perdoa. Mas vai chegar um momento que alguém vai ofender de uma maneira tão profunda e tão grave, que vai ser impossível, se não houver a graça.
Gratidão, Senhor, pela essa graça. Gratidão, Senhor, por essa graça. Deixa eu dizer para você, nós somos o povo mais privilegiado da face da terra. Ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Ei, levanta a tua cabeça. Você tem um Deus que pode tudo. Você tem um Deus que te ajuda em tudo. Isso é graça. Até o perdão que eu não consigo é Ele quem me dá. Até a perseverança que eu não consigo é Ele quem gera em mim. É graça sobre graça. Todos aqueles que não perdoam são alvos da maldição de Deus, porque a própria Bíblia diz: se você não perdoar o seu irmão, o vosso Pai não te perdoará. Se você não liberar ele da ofensa, Deus também não vai te perdoar. A Bíblia é clara em dizer: se não há um perdão divino, há uma maldição eterna para o pecado. Então a ausência de perdão é condenação ao inferno, porque a ausência de perdão significa que Deus não vai te perdoar também. E se Deus não te perdoar, você está condenado ao inferno. Mas a graça, por que perdão é graça? Porque o próprio Deus, não é? Cria um plano B, digamos assim, para te salvar da própria condenação dele. Porque ele amou o mundo de tal maneira que ele diz: não, vai ter salvação. Vai ter um caminho no meio que essas maldições vão ser eliminadas e canceladas. Oh, Espírito Santo. Talvez você vai dizer assim: tá, Jane, eu passei pelo perdão de Deus, passei pelo auto perdão e pelo arrependimento, e esse processo todo vai gerar em você alguns questionamentos durante esse processo do perdão. E um dos primeiros questionamentos que a gente depara é: Jane, mas não foi eu que errei. Jane, mas fui eu que fui a vítima. Jane, mas eu estava aqui. Não foi eu que ofendi. Não fui eu que fui lá e pratiquei. Não foi eu quem procurei. Não foi eu quem errei. Eu fui a vítima. O perdão é uma questão de inteligência espiritual e emocional. Você só não perdoa por causa dos benefícios do perdão externo? Ou você só não perdoa porque você pensa assim: nossa, sou obrigada a perdoar? Não. O perdão, um dos primeiros benefícios do perdão é que o perdão cura a si mesmo. Quando você está liberando perdão, não significa que você está concordando com a falha, com o erro, ou com a ofensa que alguém praticou para você. Não, significa que você está liberando o primeiro remédio para o teu coração. Ainda que você seja a vítima, ainda que alguém diga: Jane, mas não foi eu quem errei. Você precisa liberar o perdão. Você precisa de ter essa iniciativa de falar: Senhor, eu quero perdoar, porque o primeiro beneficiado é você. Sempre, sempre. Você não vai estar beneficiando o outro primeiro. O primeiro beneficiado é aquele que decide pelo perdão. Então, independente se foi você ou não que falhou, procure o caminho do perdão. Procure o caminho do perdão. Ainda que foi você o mais lesionado, ainda que você saiu ferido, injustiçado, perdão é andar na contramão. Perdão é exalar o caráter cristão. O perdão pode transformar e salvar alguém. O perdão tem um efeito de restaurar e redimir alguém. Assim como o perdão restaura e redime a minha vida, quando eu libero o perdão para alguém, eu também estou dando a oportunidade dele ser redimido, porque lá na frente, daqui a alguns anos, essa pessoa vai falar o seguinte: poxa vida, ele não estava errado, ela não estava errada, mas se chegou até a mim para pedir perdão. Exala a característica cristã. Isso vai mexer mais cedo ou mais tarde com alguém. Este alguém vai... Que caráter, que graça. Porque eu sei que ela não estava errada, sou eu quem estava. Mas com humildade se aproximou até a mim e me pediu perdão. Vai levantar uma bandeira, vai ser o primeiro a bater o carimbo e dizer: é cristão genuíno. Esse e essa tem Deus no coração. Deixa eu dizer para você, se você não pode mudar uma situação, mude você. Tem situações que você não vai poder mudar, então mude você. Se ninguém muda, se você não muda, o outro não vai mudar.
Se o outro não mudar, você não vai mudar. E vai ficar naquele ciclo. Então decida. Independente se foi você ou não o causador da ferida. Independente se você é a vítima ou se foi você quem não errou. Decida sempre pelo perdão. Decida sempre pelo perdão. Amém? O que importa não é o que fizeram com você. É o que você vai fazer com o que fizeram com você. O que você vai fazer com o que fizeram com você? Jane, sou eu. Está aqui. E aí? O que importa nesse momento não é o que o outro fez com você. O que você vai fazer com essa ferida que está na sua mão. Entrega ela para Deus. E Ele vai iniciar um processo de fechar essa ferida. Amém? Outra coisa que eu deparo bastante, Jane. Como esquecer? Então perdoar significa que eu vou esquecer. Perdoar significa que eu não tenho que lembrar mais. Perdoar não significa fazer de conta que nada aconteceu. Até porque dependendo do nível e dependendo do que foi feito, um abuso sexual, um homicídio, né? Uma agressão física, uma lesão profunda familiar, um prejuízo enorme que pode ter mudado o rumo da sua vida e da sua história. É impossível esquecer. Perdão não significa esquecer, perdão não é amnésia, não é? Já até virou clichê essa frase. Não. Perdão significa que você vai ter a capacidade de caminhar. Você vai lembrar. Isso não vai te prejudicar mais. Você vai caminhar. Você vai andar. Você vai viver no seu dia a dia. E essas lembranças não vão mais te ferir. Essas lembranças não vão doer mais. Se você está lembrando aí, está doendo. Se está prejudicando você, se tem algum sentimento aí dentro, está prejudicando você relacionar com as pessoas, está prejudicando o teu convívio, está prejudicando a tua saúde emocional, o teu sono, entrega na mão de Deus. Se decida lançar nas mãos dele, para que ele se auxilie nesse processo de liberar o perdão. Então nós somos capazes de caminhar, lembrar, isso não prejudicar. Isso é quando o perdão foi liberado. Então perdão não significa esquecer. Perdão significa que eu vou caminhar, eu vou seguir a minha vida e eu vou lembrar. Isso não vai mais me prejudicar. Isso não vai mais doer. Essa ferida não será exposta e aberta. Ela não será inflamada. Alguém entendeu? Alguns não liberam perdão pela sede de vingança. Aquela necessidade que tem, não, alguém tem que pagar pelo que fez. E muitas vezes a gente só se sente aliviado quando a gente fica descobrindo notícia que alguém se deu mal, justamente quando esse alguém fez alguma coisa ruim com a gente. Não é? Eu já lidei com pessoas que ficaram 24 horas procurando informações na internet de um ofensor. Porque qualquer notícia ruim que chegasse já aliviava um pouco. Mas acontece que é um engano a vingança. É uma sede insaciável. E a vingança, ela nunca resolveu nada. Vingança não resolve nada. Então olha para mim. Eu vejo pouca gente pregar sobre roubar a Deus a partir da vingança. A gente sempre fala, não dá o dízimo, não dá a oferta. A gente está roubando de Deus, não é? Mas a Bíblia vai dizer, em Deuteronômio 32 e 35, o seguinte: a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Se a vingança pertence a Deus, e eu quero fazer justiça e vingar com as minhas próprias mãos, eu estou roubando a Deus. Eu estou roubando o que pertence a Deus. A vingança não é minha, a vingança é dele. Ele é quem vai fazer o que tem que fazer. É Ele quem vai tratar na hora certa. É Ele quem vai sarar, reerguer e levantar. E se Deus quiser restaurar alguém que te ofendeu, se Deus quiser colocar ele nos 4 cantos da terra, é o Senhor. É dele, a casa é dele, a vingança é dele. Tem alguém que está entendendo? Liberte-se desse pensamento de vingança quando alguém te feriu ou te ofendeu. Se você desejar e tiver sede de vingança, e se você fizer ter atitudes e ações que possam provocar algo para vingar alguém, você será ferido. E essa vingança vai provocar outras feridas e vai ser um círculo vicioso. E um vai ferir o outro, e um vai ferir o outro. Isso vai levar uma bola de neve. Então olha para mim, entregue a vingança nas mãos de Deus. Devolva para as mãos de Deus. Devolva essa justiça em forma de vingança para as mãos de Deus. Até porque, sabe o que eu estou me lembrando aqui?
Quando o povo de Israel pecava, duas nações eram usadas como vara instrumento de justiça, de vingança, né? A Babilônia, a Síria. Depois, na dinâmica bíblica, quando a gente vai ler, essas nações não existem hoje. Sim ou não? Não existem. Porque aquele que foi usado para instrumento de justiça e de vingança, o próprio Deus desceu e resolveu. Não seja instrumento de vingança para a vida de ninguém. Porque a vingança pertence ao Senhor. Porque se você tomar aquilo que é de Deus, e aí depois o Senhor vai descer e você vai ter que rever com Ele. Vai chegar um momento que você vai ter que acertar com Ele. Porque você está pegando o que é dele. A vingança pertence a Ele. Até porque antes de executar juízo, Deus tem prazer em usar a misericórdia. E isso nós seres humanos não entendemos. É estranho para a gente. A graça é estranha, não é? Porque antes de executar juízo, Deus tem prazer em usar misericórdia. Dá para entender? Dá para entrar na tua cabeça que Deus pode perdoar um abusador de uma criança? E esse perdão não significa que ele tenha que pagar pelo que ele cometeu criminalmente, judicialmente. Mas às vezes é inconcebível para mim e para você compreender que um Deus possa perdoar. Então a vingança pertence a Ele. Amém, igreja? Amém? E eu quero dar um recado para o teu coração. Devolva a vingança para as mãos de Deus. Solte ela. Não seja instrumento de justiça. Amém? Uma coisa que eu deparo também, que muita gente, Jane, mas eu não senti vontade. Eu não quero pedir perdão. Não é isso que eu quero. Aí, às vezes você está aqui, vai lá e perdoa, mas você não está sentindo essa vontade. Você está tão ferida e você está tão ferido que você não tem vontade para aproximar de alguém e pedir perdão. Que você nunca passou, talvez, pela sua cabeça. É inconcebível a ideia. Olha para mim, nem sempre você vai liberar o perdão porque você sentiu. Se você for esperar, gente, se a gente for esperar a gente sentir para pedir perdão para alguém ou para liberar, não é? Então perdão não necessariamente você precisa de sentir. Perdão é um mandamento, é uma obediência. Mas o simples fato de você se posicionar e dizer eu vou obedecer, você pode chegar perto desse alguém e dizer assim, eu quero te pedir perdão, eu quero liberar o perdão. A atitude, a palavra liberada, o Espírito Santo vai iniciar em você um processo. Você pediu perdão, agora se retire, que é você e Deus. É um processo com você e Deus. É intrapessoal, entre você e Deus. Então muitas vezes nós não vamos sentir, nós não vamos querer e nós não vamos desejar. Ainda assim escolha obedecer. Ainda assim se posicione para pedir perdão para alguém. Ainda assim libere o perdão. Ainda que você não sinta. Porque não é pelaquilo que eu sinto. É pelo que eu sei. É pela obediência. É pelo mandamento. É pela inteligência espiritual e emocional. Amém, igreja? Se alguém estiver anotando aí, tem mais um passo. Quando você for chegar perto de alguém para pedir o perdão, não use justificativas e não condicione o seu pedido de perdão. Aproxime-se de alguém para pedir perdão. Você tem a oportunidade. Está com uma ferida enorme. Não foi você que causou, né? Mas está aí, alguém provocou. Se aproxime desse alguém e simplesmente peça o perdão, sem justificativa e sem condicionar. Mas foi por quê? Mas foi por causa disso. Se aproxime e diga, eu quero te pedir perdão. Se houve uma falha da tua parte, aponte, porque eu alterei a voz com você. Ou porque eu te persegui, porque eu te caluniei, eu estou aqui para te pedir perdão. Não use, eu estou aqui para te pedir perdão, porque eu falei isso, porque você fez isso, porque eu fiz isso, porque você fez aquilo. Simplesmente chega e diga, eu estou aqui para te pedir perdão. Não use justificativas. Não condicione o seu pedido de perdão a alguma coisa. Só chega e faça. Chega e peça. Libera a palavra. Comece a dizer, eu quero te pedir perdão, eu estou aqui para te pedir perdão. A partir dessa palavra liberada, é o Espírito Santo quem vai trabalhar dentro do seu coração. É um processo, não é da noite para o dia. Vocês têm que entender isso. Tenha paciência com o processo. Mas deixe que o ofensor saiba que você está liberando o perdão que você pediu. E agora dentro do teu coração é você e Deus. E não condicione. Muitas vezes a pessoa que você pediu perdão não vai mudar.
A pessoa que você pediu perdão ou liberou o perdão, não vai querer o teu perdão. Não vai querer te pedir perdão também. E não vai mudar. Independente disso, deixe ele ou ela ciente que você veio pedir perdão, que você está liberando um perdão. E o processo agora é com você e Deus. Amém? Amém? Jane, eu não tenho mais alguém aqui que eu possa pedir perdão. Esse alguém não está aqui mais ou não quer me ouvir, mas eu preciso de deixar ela ciente. É importante. Escreva uma carta. Escreva um e-mail. Escreva uma mensagem. Se não atendeu tua ligação, se desligou, se não quer te receber em casa, escreva uma carta. Deixa debaixo lá da porta. Entregue. Gente, eu não consigo falar. Talvez muitas pessoas não chegam para pedir perdão ou não liberam o perdão por uma vergonha. É uma questão de estrutura do orgulho que há dentro de nós. E muitas vezes nós deixamos de receber bênçãos, nós deixamos de ser transformados, outras bênçãos não chegam para a nossa casa por causa dessa estrutura do orgulho. Eu vou ter que chegar, eu vou ter que pedir o perdão. E aí muitas vezes, mas isso é uma vergonha, não foi eu quem errei. Gente, parece que quando a gente vai pedir perdão para alguém, ele levanta o perdão como um pedido de troféu, assim, ó, como um troféu para todo mundo ver. Tá vendo? Ela teve que me pedir perdão, ele teve que me pedir perdão, ele estava errado mesmo, ela estava errada mesmo, não é essa sensação? Principalmente quando a gente não falhou, não é? E aí chegar perto de alguém para pedir perdão, parece que ele vai levantar como um pedido de troféu. Quantas vezes a gente chega para pedir perdão para alguém, ele faz aquela cara tipo assim, teve que vir até a mim. Teve que, se render. Como se a humilhação fosse algo tão doloroso e cruel. Mal sabe ele ou ela que andar na contramão é ser cristão. Que aquilo que todo mundo pensa que é para te diminuir, que é para te expor, que é para poder pisar em você. Não. Quanto você for humilhado, mais você é exaltado. Humilhar não significa dizer que aquela pessoa foi certa no que ela fez com você. Que você vai passar a mão na cabeça. Não. Humildade é obediência, é graça, é reconhecer que Ele é tudo e que andar conforme Ele nos orienta, conforme Ele nos instrui, é a melhor saída. Isso é humildade. Então muitas vezes alguém vai chegar e vai falar, levantar como um troféu e vai contar para todo mundo que você chegou lá e pediu perdão. Vai dizer para todo mundo como um triunfo. Teve que ajoelhar nos meus pés. Olha para mim. Não deixe de pedir perdão. Exala caráter cristão. O Senhor te exaltará em todas as áreas da sua vida. E a sua atitude pode sarar e converter aquele coração. Tudo aquilo que você vier fazer, faça para a glória dEle. Então não se preocupe com isso. Jane não quer o meu perdão, bateu a porta na minha cara, desligou, não quer me ouvir. Não deixe de ir e pedir perdão. Jane, eu pedi perdão, me humilhou mais ainda. Esfregou na cara de todo mundo. Falou nos 4 cantos da cidade. Levanta e caminha de cabeça erguida. A obediência traz bênçãos. A obediência te posiciona. A obediência te sara. A obediência prolonga a sua vida na terra. A obediência te ampara. A obediência te justifica. Amém? Amém? Aí alguém me pergunta assim, Jane, e a convivência como fica? Nem sempre você vai ter que voltar a conviver com o ofensor ou a ofensora. Há casos de violências domésticas que vai ser inevitável a convivência. Você pode liberar o perdão, deixe ciente de que há um perdão. Muitas vezes eu deparei com várias mulheres em consultórios que foram agredidas. Casos severos. Há um caso extremamente grave, alguns anos atrás, em que eu orientei, em que a esposa estava com uma espécie de tumor na garganta, e ela fez uma cirurgia e o tumor foi bem sucedido, e numa das brigas o marido abriu a cirurgia dela com um estilete. Levou ela para um mato, brincou de roleta russa com armas. E ela encontrou com o Senhor. Ela se converteu. E uma das primeiras orientações que nós demos é porque ela tinha que liberar o perdão, mas que ela não poderia conviver. Perdão
nem sempre significa conviver. Perdão é uma coisa, transformação do caráter é outra. Então muitas vezes você vai liberar o perdão, e eu acredito sim que o milagre, a graça de Deus pode alcançar alguém, e ele pode ser restaurado e mudar de atitude. Ele pode ser restaurado e não cometer mais a mesma ofensa. Ou pode voltar a cometer mais a mesma ofensa. Mas se o nível de ofensa que ele está cometendo vai colocar em risco a sua vida, a vida da sua família, a sua saúde emocional, a sua saúde física, você não deve conviver mais. Você pode sim incluir ações participativas para que este homem, esse marido, se no caso for o cônjuge, seja restaurado. Você pode orar, você pode contribuir, ok? Mas mantendo a distância para a sua integridade física. Eu não posso fazer o perdão uma casa de armadilhas. Eu não posso fazer do perdão uma armadilha para que alguém entre de novo para um ciclo de violência doméstica. Para que alguém entre num ciclo que possa colocar a vida dele ou dela em risco. Nós temos que ser sábios. Se dá para conviver, é uma amizade, dá para conviver, amém. Foi restaurado, foi transformado, dá para conviver. Não tem causas de ofensa que leva a questões judiciais, que colocam em risco a sua integridade física, emocional. Amém, louvado seja o nome do Senhor. É uma decisão dos dois, seja amizade ou seja conjugal, volte a conviver. Mas nós não podemos negligenciar e colocar na conta daquilo que é espiritual e bíblico a violência. A Bíblia não compactua com violência. É pecado e além de ser pecado é crime. Então vai ser pagar diante de Deus, vai ser restaurado, lavado, remido, mas também tem a conta da justiça. Alguém está entendendo? Amém? Chegou até mim uma orientação. Um rapaz, casado, tinha uma filha, uma enteada que ele lidava como uma filha de 16 anos, e ele violentava essa menina desde os 9 anos. E ele converteu. Pediu perdão para a moça, para a menina, e iam passar pelas águas. E aí na época me chamaram para fazer essa mentoria, vamos orientar, vamos conversar, né? E aí ele expôs isso. Foram 6 anos, 7 anos de violência, abuso sexual. E agora toda a família estava em Cristo, convertida, estavam preparando para se batizar. E a dúvida era da mãe, o que eu devo fazer? E era uma cidade mais distante. Não tinha tanto recurso, né, para essas informações, para chegar à luz da ciência, da psicologia, a orientação também através da lei, através até do nível teológico profundo. E junto com a reunião nós falamos, orientei o rapaz, você deve se apresentar à justiça. E aí esse pastor falou para mim, não, você está errada, não pode. Não, ele já foi salvo, converteu, aceitou Cristo. Mas e os 6 anos de violência? E os 6 anos de abuso sexual contra a enteada, que ainda era uma criança, menor de idade. Eu falei, o perdão que te alcançou, se você verdadeiramente foi genuinamente atingido pela graça, a graça que há em Cristo, vai fazer com que você reconheça isso. Se apresente também, pague diante da lei pelo crime que você cometeu. O perdão está liberado sobre a tua vida. Você é um novo homem. E a marca e a característica de você é um novo homem em Cristo é você ir diante da lei e dizer, eu estou aqui porque eu cometi esse ato. Foi pecado e é crime, eu estou aqui para me entregar. E a graça vai te salvar, vai te restaurar. E Deus vai te levar para um processo. E Ele vai te guiar agora. Mas você deve se posicionar diante da lei. Isso é bíblico. E lá dentro, quem sabe o Senhor não vai transformar vidas através da sua vida. Quem sabe a sua pena pode ser revertida. Você não sabe o que Deus tem para fazer para você. Mas a convivência às vezes não será necessária em determinados momentos. Liberou o perdão, mas às vezes não é necessária a convivência. Tem alguém que está entendendo? Então nós não podemos compactuar. Nós não podemos usar o perdão para poder compactuar com a violência ou com crimes. Isso não é bíblico. Nós não podemos colocar na conta do espiritual. Perdoar é um processo. Redenção
transformação na vida daquele ofensor, vai ser outro processo com ele. E pagar judicialmente vai ser outro processo. Agora, se alguém está em Cristo, ele mesmo vai dizer: eu estou aqui, eu não mereço, eu vou pagar pelo que eu devo. Sabe o que aconteceu? Este homem se entregou. Foi um dos maiores evangelistas dentro da cadeia. Verdadeiramente o Senhor o salvou, o restaurou, e houve um perdão genuíno. É um caso raro que a gente vê. E houve um perdão genuíno, está cumprindo pena, mas está firme. Alguém está entendendo? Amém? Então, se deu para conviver, amém. Não dá para conviver, libera o perdão. Se você vê, trate bem, cumprimente, porque aí é a ausência de falta de perdão. Jane, eu perdoei, mas não dá mais para conviver. Vai ser a irmã lá e eu aqui. Vai ser o irmão lá e eu aqui. Mas quando você vê, mantenha a comunhão. Mantenha a comunhão. Nem sempre a comunhão significa que você está convivendo ali dia a dia. Mantenha a paz e a comunhão. O irmão está lá e você está cá. Deu, cumprimente, trate bem. Trate como irmão em Cristo. Seja amoroso, afetuoso, misericordioso. Bom, como a Bíblia nos ensinou. Tratai-vos uns aos outros com bondade e misericórdia, perdoando-vos uns aos outros, para que o Senhor também te perdoe. Trate bem. Não dá para conviver. Trate bem. Viu? Encontrou alguma vez na rua? Foi o seu opressor, aquele que te abusou? Encontrou? Mantenha a comunhão. Primeiro ela parte de Deus. Flui até você e vai até o outro. Jane, deu para conviver. Amém, deu para conviver. Então vamos fazer o seguinte: não fica tacando na cara, não. Uma das maiores dificuldades para a ausência de perdão é trazer à tona. Principalmente quando a gente vai trabalhar no meio conjugal. Porque tem uma confiança que tem que ser restaurada a partir de algo que aconteceu. Ao mesmo tempo, para essa confiança ser restaurada, o outro não pode ficar jogando na cara, expondo a ferida, apontando o erro e abrindo toda hora. É processo. Um vai ter que ter paciência, conquistar a confiança, reconstruir. Você liberou perdão, ou seja, eu estou te liberando da culpa. Eu estou te liberando da ofensa. Eu estou tirando a sua responsabilidade pelo que cometeu. Você decidiu permanecer e perdoar. Não jogue na cara. Não traga à tona. Não pegue coisa do passado e traga de novo e viva de ressentimentos. Escolha perdoar. Exercite-se. Não é fácil, mas não é impossível. A graça te basta. A graça te auxilia. Você escolheu a convivência, escolheu permanecer convivendo. Então vamos fazer o seguinte: não taca na cara. Jane, mas está reincidindo várias vezes. Então converse e decida. É reincidência? Vamos sentar e vamos conversar. Eu vou te liberar, eu vou te perdoar, mas não vai dar para conviver mais, porque senão essa ferida vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui. Então, decidiu conviver? Não taca na cara, não joga na cara, não traz à tona aquilo que já aconteceu. Libera, cancela. Conte com a ajuda de Deus para liberar esse perdão. Conte com a graça de Deus para você caminhar. E quer saber de uma coisa? Você vai ser leve, vai voar como uma águia, vai ganhar asas. Amém? Para encerrar, eu quero dizer para você que foi de maneira mais suave, mais leve, né? Quando a gente trata de maneira mais fechada com mulheres, ou com casais, ou com adolescentes, a gente coloca e expõe estudos de casos mais profundos, mas aquilo que dá para a gente falar de maneira aberta, nós estamos falando aqui. Antes de eu falar os benefícios do perdão e os malefícios da falta de perdão, eu quero dizer para você que muitas vezes alguém vai precisar de liberar perdão no coração, ou muitas vezes até pedir perdão. Isso mesmo, pedir um perdão e liberar para alguém que já morreu, ou alguém que você não tem mais essa convivência ali, não consegue contato, não consegue por ligação, não sabe onde que a pessoa está, mas isso te incomoda, foi algo que você fez com alguém, ou algo que alguém te fez. A gente tem uma técnica e um exercício que a gente escreve e a gente coloca isso para fora. Ontem, alguém acompanha ela para a gente esclarecer? Qual que é o nome da irmã? A irmã Marlene. Executaram o filho dela. Ela diz que a palavra está atingindo o coração dela. Alguém assassinou o filho da irmã.
E ela está aqui dizendo: eu estou disposta a liberar o perdão. Isso é graça. Acompanhe essa irmã ao longo dos dias. Além dela ser alvo da graça de Deus, tem situações que precisam de acompanhamento terapêutico, psicológico e médico também. É um conjunto de ações. Querida, sente aí, senta com ela. Sim, vamos orar por ela. Vem, querida, se ajoelha aqui. Oh, Senhor, só o Senhor sabe o nível de dor. Só o Senhor sabe o nível de dor e de ferida desse coração. Estenda suas mãos. Graça abundante, graça. Graça incomparável. Abraça o coração da irmã Marlene hoje, Senhor. Oh, fecha essa ferida. Senhor, ela está liberando o perdão aqui através de uma palavra. Eu quero perdoar. Inicia o processo, Espírito Santo. Sara de dentro para fora. Que esse perdão e essa graça, Senhor, seja tão grande, tão benevolente, que salve esse assassino, que vá de encontro ao coração deste ofensor, redime o coração deste homem. Mas, Senhor, sara as feridas do coração da tua filha, sara as feridas desse luto profundo, sara as feridas dessa tragédia. Senhor, sara a inflamação, fecha, sara, sustente ela nesse processo, Senhor. Dá saúde emocional, saúde física e espiritual. E eu ministro, Senhor, que a tua serva vai levantar de cabeça erguida. Esse luto não vai matá-la. Esse histórico e essa marca, Senhor, não vai parar. Para a honra e glória do teu nome. Ergue, envie os recursos necessários. Coloca remédio. Ajude-a nessa fraqueza. Sustente e abrace. Para a honra e glória do teu nome. Nós liberamos e concordamos com o perdão nessa noite. Seja perdoado esse ofensor. Seja perdoado este homem. Pai, que a tua graça e o teu perdão alcance o coração deste homem que cometeu este ato cruel. E sara o coração da tua serva. Sara a família da tua serva. Essa é a nossa oração. Amém. Me achou malabaçoeia. Maicoa. Tiribianchou mai. Maicou barabaçoeia. Arabaço. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado. E você vai chegar. Oh. Queridos, se essa pessoa que você precisa de liberar o perdão ou de pedir o perdão não estiver mais aqui, se é uma pessoa que já morreu ou mora distante, você não tem mais o contato, eu vou te dar uma orientação. Escreva uma carta. Escreva liberando. Muitas vezes é um pai ou uma mãe que já partiu. Escreva decidindo. Coloque o nome: pai, eu te perdoo. Eu te perdoo nas vezes que aconteceu isso e aquilo. Escreva essa carta. Escreva essa carta de pedido de perdão, ou escreva essa carta liberando o perdão. Pegue essa carta, entre dentro do teu quarto, dobre os teus joelhos e ore ao Senhor. Ore ao Senhor.
Depois você rasga, queime. Mas coloca para fora. Deixa eu contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo. Um menininho de 8 aninhos. Assassinaram o pai dele 3 dias atrás, antes dele chegar até a mim. E o pai batia na mãe. O pai abandonou, maus tratos. Fez essa criança usar drogas de maneira forçada. E ele amava o pai. Ainda assim, um amor puro de uma criança, né? Quando o pai foi assassinado, ele ficou 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, e ele não dormia. E ele tinha vômitos, diarreia, ele já tinha desmaiado inúmeras vezes. E levaram até o meu sofá do consultório, ele fraquinho. 3 dias sem trocar uma palavra. 3 dias sem falar nada. Quando colocaram ele diante do sofá, ele não dirigia a palavra, tudo que eu perguntava ele não respondia. Ele só sabia chorar, vomitava e chorava, vomitava e chorava. Eu já com conhecimento e ciência de que haviam matado o pai e do histórico de violência que ele tinha em casa. Na hora, usando também a sabedoria do Espírito e as técnicas, né, do discernimento que o Senhor nos dá através do conhecimento. Diante dele eu coloquei uma cadeira e sentei atrás dele. E eu falei para ele: eu sei que você não quer conversar, eu sei que você não quer falar, eu sei que você está morrendo aos poucos, mas aqui nessa cadeira está o seu pai. Seu pai está sentado nessa cadeira. Imagine que ele está aí. Nesse momento ele sentou. E aí eu disse para ele assim: olhe para essa cadeira. Imagine que seu pai está sentado ali. E fale com ele tudo que você queria falar. Esse menino de 8 anos se lançou sobre aquela cadeira e ele dava socos, chutes. E ele gritava e ele dizia: você foi o pior homem da minha vida. Você é o pior homem da terra. E ele começou a dizer: você bateu na minha mãe, você me bateu, você me maltratou. Você não me amou e eu te amava. Depois que ele falou isso, ele chorava muito. Depois ele ajoelhou naquela cadeira e ele abraçou a cadeira e ele diz: mas eu não queria que você morresse e partisse sem antes eu te disser uma coisa: eu te perdoo. E ele dizia: sabe, papai, o que me mata aqui dentro não é nem o que você fez, é o perdão que eu não te liberei. E ele diz, com 8 aninhos de idade: eu te perdoo. Eu te perdoo. E ajoelhado ali, ele começou a falar, ele começou a colocar para fora. É uma falta de perdão que o estava matando por dentro. Quando ele liberou esse perdão, ele levantou. E ele começou a conversar sobre as feridas, sobre o passado. E a notícia que eu tenho é que hoje é um jovem que está estudando, fazendo faculdade, que está com Deus, que tem um futuro brilhante pela frente. Então muitas vezes é necessário a gente usar algumas técnicas inspiradas pelo Espírito e até pelo conhecimento para que você se liberte. Muitas vezes você precisa de colocar para fora. É a palavra falada: libera o perdão, que o processo é dele. O processo é dele, por mais difícil que seja, não é seu processo, o processo é dele. Decida, como a nossa irmã veio aqui na frente, agora o Espírito Santo vai iniciar um processo de cura, de restauração. Mas se for necessário, se está difícil, se está doloroso, é alguém que já partiu, é alguém que está longe, você não tem contato, coloca para fora. Coloca uma cadeira como se aquela pessoa estivesse aqui e diga: eu te libero, eu te perdoo. Escreva uma carta, entregue ao Senhor e Ele te restaurará através do perdão. Ele te erguerá através do perdão. Alguém está entendendo? Para finalizar, quais são os malefícios do perdão, da falta de perdão? Gente, em 2019, a Organização Mundial da Saúde, em um dos jornais, Estado de Minas, publicou uma matéria dizendo que o índice de doenças cardiovasculares de infarto no Brasil, a causa número 1 era a falta de perdão, ressentimento. Então é comprovado cientificamente pela Organização Mundial da Saúde que os problemas cardíacos e os infartos estão relacionados diretamente à saúde emocional.
à ausência de perdão, ao ressentimento, à mágoa e ao rancor. Reações alérgicas, algumas pesquisas estão apontando que situações de doenças crônicas de pele, coceiras, reações, estados de alergia, né? Assim como o lúpus, a psoríase, tem uma origem emocional e uma das causas, em grande porcentagem, é o ressentimento, é a falta de perdão. Vários adolescentes alérgicos, quando a gente vai questionar sobre a questão da saúde emocional, sempre tem uma questão de uma falta de perdão familiar, uma falta de perdão do pai ou da mãe, ou de alguém que provocou a ofensa. Então, doenças cardiovasculares, reações alérgicas, enxaquecas, apontam também estudos e já são claros de que o nível de doença emocional é grande em quem tem problemas de enxaqueca. Está também ligado diretamente à saúde emocional e uma das causas é o ressentimento, a mágoa e a ausência de perdão. Dores no corpo, dores de origem emocional, a fibromialgia, né? Apontam também dados altíssimos para a questão da falta do perdão e do ressentimento. Quando a gente fala da saúde emocional, eu estou frisando aqui a questão do perdão, porque a saúde emocional pode ser uma ansiedade, pode ser outras questões, mas essas doenças que eu estou mencionando aqui são exclusivas, digamos assim, diretamente ligadas à mágoa, ao rancor e ao ressentimento. As pesquisas americanas e as universidades da França estão estudando há anos, de maneira afinca, as questões da saúde emocional, da falta de perdão e do rancor ligado ao câncer. Não há dados ainda que comprovam cientificamente, ainda está em andamento algumas pesquisas. Mas grande maioria tem apontado que surgimento de tumores no corpo, uma das causas prováveis é a falta de perdão. Há alguém que diga, mas você está rotulando, né? Ou algumas pessoas que têm aí o tumor ou passou pelo câncer da mama, as mulheres, né, que passam por esse processo, como se fosse um rótulo ou um preconceito. Mas esse é um dado, gente, contra dados. Outubro do ano passado, nós estávamos no Outubro Rosa, nós estávamos fazendo uma campanha na igreja, conscientizando as irmãs e as mulheres para o câncer de mama, para a prevenção do câncer de mama. E eu me assustei quando dados da nossa Organização Mundial da Saúde apontaram que 64% das causas do câncer de mama é de origem de mágoa e ressentimento. Até o ano retrasado, nós tínhamos aproximadamente entre 16%, talvez entre 5% a 16% de causas de origem emocional. Hoje, os dados já afirmam que 64%, ou seja, mais da metade, é de origem emocional. Esses são os males da falta de perdão. Agora, quais são os benefícios, Jane? Os benefícios da falta de perdão, segundo o jornal francês, é que vive mais. As pesquisas feitas com os idosos e os anciões, uma das causas que eles mais colocam, eu não guardo mágoa não, estou tranquilo. Me fizeram isso, me fizeram aquilo, perdi casa, perdi carro, mas vivi bem, estou aqui, estou vivo, estou com saúde. A resposta foram essas. A longevidade veio dessa prontidão em liberar perdão, em não guardar ressentimentos e nem mágoas. Ou seja, a ciência já comprova que o ser humano que não guarda ressentimentos, nem mágoa e nem rancor, vive mais na terra. Amém? Amém? Fortalece o sistema imunológico. Pesquisas no Canadá feitas com pessoas soropositivas de HIV, algumas pesquisas brasileiras também, sugeriram uma grande porcentagem de crescimento do sistema imunológico. Aumentou o nível de imunidade entre as pessoas portadoras do HIV, né? Que não tem o sistema imunológico, não tem essa defesa no corpo. Então, a partir das pesquisas com pessoas soropositivas, estamos chegando à conclusão de que o sistema imunológico aumenta, ou seja, a chance de você adquirir outras doenças é muito menor quando você libera o perdão, ou seja, previne e mantém a sua saúde física. Porque a gente sabe que as questões emocionais
sugerem e apontam para doenças psicossomáticas. O que é psicossomáticas, né? Soma quer dizer corpo, no grego. Psique, né? Emocional e da alma. Então, aquilo que é da alma que afeta o corpo. Aquilo que é da alma que soma no corpo. Então, as doenças psicossomáticas, elas não vão existir se você liberar o perdão. Se você não guardar mágoa e ressentimento. Amém? A pesquisa também apontou que a qualidade do sono melhora. Dormem melhor. Dormem mais. E ainda que seja poucos minutos de sono, ou poucas horas de sono, não tanto quanto aquele que queira dormir mais. Talvez você fale, Jana, eu durmo 5 horas. Tem gente que dorme 5, 6 horas. Tem gente que dorme 3 e vive bem. Tem gente que dorme 8 horas. Precisa de 12, né? Né, adolescentes? A gente precisa de hibernar, né? A qualidade do sono melhora em quase que 100%, né? Porque tem outros fatores envolvidos. Reduz o estresse. Melhora o auto-perdão. E uma das coisas maravilhosas para a juventude, impulsiona conquistas futuras. Crianças, jovens e adolescentes que liberaram perdão ainda na adolescência, ainda na tenra idade, digamos assim, são os que mais conquistaram coisas, projetos, sonhos, entraram em faculdades. São aqueles que foram mais destemidos, são aqueles que angariaram muitas conquistas por causa do perdão liberado. Alguém entendeu? Amém? Então olha para mim. Deixa eu dizer para você. Libere o perdão. Decida perdoar. Escolha por esse mandamento. Que o Senhor vai abrir portas. Milagres vão chegar na tua casa. Tem milagre que você está esperando quando você se posicionar diante de Deus. Quando você hoje decidir, Deus, eu quero perdoar. E quando você se aproximar de alguém para pedir esse perdão, o Senhor vai começar a abrir portas. O Senhor vai começar a desatar promessas que estão aí retidas. Alguém está entendendo? Então eu quero te desafiar ainda hoje. Se você está escutando através das mídias sociais, se você está aqui neste templo, decida por perdoar ainda hoje. Ainda antes de você dormir, ligue para alguém, escreva para alguém, vá na casa de alguém se for necessário. Mas peça o perdão. E se você que está aqui dentro fez algo contra alguém, se você percebeu que alguém tem algo contra você, que está ofendido, que está bloqueado, peça o perdão também. Chegue até ele, chegue até ela. Quebre esse orgulho e diga, eu sei que eu te machuquei, eu sei que eu te ofendi, eu estou aqui porque eu quero te pedir o perdão. E se você precisa de perdoar alguém, libere esse perdão. Você pode se colocar de pé. Eu quero que o Senhor te dê a graça de José. José passou por tantas coisas, foram vendidos pelos irmãos, foi acusado de um crime de violência sexual. O copeiro esqueceu dele lá na cela. E ainda assim ele escolheu o caminho do perdão. E eu entendo que ele escolhendo o perdão, ele não voltou a conviver com os irmãos de imediato. Ele esperou uma transformação genuína para chegar à convivência. Então, escolha o perdão, tenha a graça de José sobre a tua vida. E eu quero desafiar aqui hoje você a colocar diante do Senhor o teu ressentimento e a tua mágoa e o teu rancor. Eu quero te desafiar diante do Senhor hoje neste culto, entregar diante do Senhor essa dor e essa mágoa. Eu não quero expor você. Não estou aqui também para poder te diminuir, não é? Com isso. Mas se você sentir no teu coração, se você disse, Jane, eu estou aqui porque eu quero liberar perdão por uma coisa lá do passado, eu quero liberar perdão por uma coisa recente ou não, eu te convido você a vir aqui à frente. Não precisa se sentir envergonhado. Aqui nós estamos na casa de Deus. Aqui nós estamos no lugar que vai te acolher, que vai te abraçar. Aqui nós estamos num lugar que vai te mentorear, que vai orar, que vai ministrar sobre você. Você precisa liberar um perdão, é para o seu pai, é para a tua mãe, é para alguém que te ofendeu. Vem com ela. Se as irmãs estiverem aí de prontidão e puderem vir orar. Talvez alguém te tocou de uma maneira que não deveria. Talvez você está guardando algo no teu coração por causa de uma violência sexual. Alguém que te ofendeu, palavras, te lesionou.
Decida perdoar. Oh, Oh Deus, Tu és santo. Jesus. Alabachora balabás. Remahasueia. Rabalabachom barabalabás. É, Jeová. Aleluia. O bom samaritano chegou. Alguém te feriu, te deixou à beira do caminho, com feridas expostas. O bom samaritano está aqui para colocar remédio, colocar ataduras e fechar essa ferida. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Rabalabahou, xarabalabai. Estenda as suas mãos enquanto o louvor louva. Libera uma canção. Aleluia. Deixa o Senhor tirar as ferpas, as farpas. Deixa o Espírito Santo espremer esse pus, essa inflamação. Libere o perdão para o seu pai, para sua mãe, para o seu esposo, para sua esposa. Libera o perdão para o seu patrão, para sua patroa, para uma amiga, para um amigo. Talvez para uma liderança, para um pastor, para um professor. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Sara, Deus. Faz meu coração. Sara, Senhor. Sim, eu sei que dói, mas deixa o Espírito Santo te lavar. Me chama. Eu sei que lembrar dói. Eu sei que o que fizeram com você dói. Mas entrega para Ele, na mão dEle. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Oh, a graça vem dele, o perdão vem dele. Depender é como viver perigosamente. Oh, Espírito Santo. Eu preciso acreditar e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz.